Espero encontrá-los todos bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre violência. E esse que é um assunto que eu já comecei a abordar em aula, a gente já definiu, nós já falamos sobre os tipos de violência, mas eu acho importante retomar esse tema, já que pode ser a realidade de alguns dos meus alunos, né? Turma, quando a gente está falando de violência doméstica, vocês devem pensar que é um problema de ordem universal, tá? Que vai atingir milhares de pessoas e é algo que acontece de maneira silenciosa, né? As famílias não gostam muito de expor que isso está acontecendo, tá? E essa ação é uma ação sem nenhuma predileção ou especificidade, tá? Ela acontece nas famílias. E, gente, a gente precisa falar sobre dois aspectos importantes, né? Primeiro, o sofrimento que as vítimas têm de lidar com isso, tá? E o segundo é que comprovadamente pode impedir, né, o desenvolvimento físico e mental das vítimas, tá? Isso é comprovado. Não é à toa que nós temos uma lei conhecida como Lei Maria da Penha. Eu vou falar dela para vocês, tá? Uma coisa que eu preciso falar para vocês é sobre o conceito de violência. Violência é um termo que deriva do latim violentia, tá? Que com o significado vis, né? Que remete à ideia de força, de vigor, né? No seu sentido amplo, é qualquer comportamento que vise causar dano em outra pessoa, né? Um outro ser vivo, né? Ou objeto, tá? Então, nega-se a autonomia, a integridade física e psicológica e mesmo a vida do outro, né? Então, seria o uso excessivo da força além do necessário e esperado, tá? Então, essa seria uma forma de conceituar a violência, né? E aí a gente tem algumas definições também da violência. Então, nós temos a violência doméstica, que ocorre em casa, no ambiente doméstico, em relações familiares, afetividade de coabitação, tá? Isso também gera uma desestrutura familiar muito grande, né, que causa alguns problemas secundários também no desenvolvimento dos filhos, né, se esse casal possui ou não, tá? Mas a gente vai falar disso também. Existe a violência familiar, que é uma violência que ocorre dentro da família, nas relações entre os membros da comunidade familiar, né, formada por vínculo de parentesco que é natural, civil ou por afinidades de afeto, tá? Existe tipos de violência, tá? Então, que é diferente, tá, gente? Então, violência física, que é o uso da força com o objetivo de ferir, deixando marcas ou não evidente no outro, tá? Quando a gente está falando de violência física, são comuns murros, tapas, agressões, né? Queimaduras, né? Por objeto ou por líquido, né? Tem pessoas que agem de uma maneira cruel, tá? Nós estamos pensando também em violência psicológica, né, que é caracterizada, por exemplo, por rejeição, depreciação, discriminação, humilhação, desrespeito ou punições exageradas, tá? Junto com a violência psicológica acontece a violência verbal, né, que normalmente elas estão juntas, né? Elas caminham juntas, né? Verbal e psicológica, né? E alguns agressores verbais dirigem agressões contra outros membros da família, né? Gente que não tem nada a ver também entra no meio dessas agressões, tá? O que é importante falar, gente? A gente tem que se conscientizar desses tipos de violência, né? Para a gente saber se estamos passando por isso em casa ou não, né? E dentre os tipos de violência ainda, nós temos a violência sexual, né, que é vista como um abuso, tá? Então, onde o abusador, né, exerce sua força
sem o consentimento da vítima, né? Então, tem carícias indesejadas, incesto, exploração sexual, exibicionismo, pornografias infantis e estupro, né? Pode acontecer no tipo de violência sexual. Violência patrimonial, né? Que é quando o agressor quebra utensílios domésticos pessoais, né? Rasga roupas, destrói, esconde documentos pessoais, profissionais, foto, algo que seja também de valor sentimental, tá? Tem a própria negligência, né? Que trata-se de uma forma de omitir o atendimento das necessidades básicas, né? E no Brasil, né, a cada 7 minutos existe uma quebradeira dentro de casa. A cada 5 minutos, uma ameaça de espancamento. A cada 4 minutos, uma mulher fica trancada em casa, impedida de sair. A cada 3 minutos, uma mulher sofre uma ameaça à sua integridade física por arma de fogo, né? A cada 9 minutos, uma mulher sofre tapas e empurrões, né? E a cada 4 minutos ou 15 segundos, né, uma mulher é espancada, tá? Isso eu tô falando de uma violência que ocorre muito esporadicamente, ok? Só que a gente sabe que existem alguns mitos sobre a violência doméstica, né? Então, a violência só acontece entre famílias de baixa renda e pouca instrução. Gente, mentira, tá? A violência, ela pode acontecer também com pessoas com poder aquisitivos maiores, tá? Mulheres provocam ou gostam de violência. Também é um mito, né? Nem sempre a mulher provoca, nem sempre gosta de violência. Na verdade, acho que ninguém gosta, né, da violência, né? E muito menos é de provocar, né? O Sócrates falaria que a violência é quando você não tem mais argumentação pela oralidade, então você parte para agressão física. Suas capacidades de dialogar acabou, tá? Ou uma outra coisa, né, que fala, os agressores não conseguem controlar as suas emoções. Isso também é um mito, tá? Obviamente, existem comportamentos impulsivos, mas existe tratamento, né, para impulsividade, existe terapia, tá? E, gente, existe estudo também que vai falar dessa questão da violência ser algo evolutivo, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, né, o que é a psicologia comportamental, o que o darwinismo vai falar a respeito disso, é uma área, né, interessante para você até estudar. Se de repente você vai para psicologia e gosta desses assuntos, tá? Então, os agressores conseguem sim controlar suas emoções, né? Existe tratamento, existe psicoterapia e também existe punições, tá? Mas a gente vai abordar isso conforme a aula for acontecendo, tá? A violência doméstica vem de problemas como álcool, drogas ou doenças mentais, né? Turma, o ciúmes, por exemplo, não é uma droga, não é um álcool e nem é uma doença mental, né? Embora existam mulheres, homens que têm ciúmes excessivos, tá? Mas não é considerado doença mental, tá? Então, isso daí também é um mito, tá? E para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores. Gente, outro mito, né? Outro mito que envolve o termo violência. Não é assim que as coisas se resolvem. Existe toda uma política, né? E a Lei Maria da Penha, ela foi uma política, uma ação política que está completando 15 anos, completou, na verdade, agora em agosto, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa lei tão importante no Brasil, tá? E ela é reconhecida mundialmente, ok, turma? Mas deixa eu só ver, falar um pouquinho mais sobre a violência doméstica,
tá? A violência doméstica, ela pode acontecer dentro da violência infantil, violência contra os portadores de necessidades especiais, violência contra a mulher e contra o homem, ok? Pode acontecer violência contra os idosos, tá? Esses são violências domésticas, tá? Então, quando a gente está falando do Brasil, né, uma realidade que atinge cerca de 18 mil crianças por dia, né? Quando a gente pensa na violência infantil, né? 64,44% das mortes de crianças e adolescentes são provocadas pelo excesso, né, da violência com essa criança. Recentemente tivemos uma mãe no Guarujá dando uma paulada na filha, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, tá? Mas deixa eu começar então a minha aula. Eu defini algumas coisas, mas eu vou tentar seguir aqui os slides, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão falando comigo, tá? Turma, só uma coisa, um adendo que eu preciso fazer antes de começar é o seguinte: o fenômeno da violência doméstica, ele é definido como sendo todo ato de omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis da criança, tá? Responsáveis contra a criança, tá? E adolescente, sendo capaz de causar dano físico, sexual ou psicológico, tá? Então, quando a gente está falando de criança, uma mãe que omite como que fala? A entregar um padrasto, né, que abusou da criança, por exemplo, ela também se torna cúmplice disso, tá? Então, a gente sabe que dentro dos tipos de violência, a gente tem a física, a negligência, a psicológica, a sexual, a verbal, a moral, tá? A perseguição, ela é um tipo de violência, meio que eu já falei disso com vocês, tá? Então, vamos falar desse documento, né? Então, a Lei Maria da Penha, como eu mencionei, completou 15 anos, né, e ganhou esse nome por causa da Maria da Penha Maia Fernandes, que por 20 anos lutou contra o seu agressor, tá? Turma, eu trouxe para vocês algumas notícias, né? Então, quando a gente está falando de agosto, é o agosto lilás, né? Porque é o mês de combate à violência contra a mulher, tá? Então, o agosto lilás é com essa ideia da violência contra a mulher, tá? A Lei Maria da Penha, ela foi muito utilizada, né, no primeiro semestre de 2021, tá? Por quê? Porque aumentou o pedido de medidas protetivas no Brasil, tá? E, gente, isso daqui depois vocês podem dar uma olhadinha, eu vou deixar para vocês o link, tá? Para vocês lerem na íntegra a reportagem, ok? Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é que a Maria da Penha, ela é tetraplégica, tá? Quem fez isso com ela foi seu ex-companheiro, né? Ela tem o Instituto Maria da Penha, então essa é a Maria da Penha. Esse é um site dela, na qual ela vai ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Aqui, nessa página, tem algumas perguntas que ela foi respondendo. Seria muito interessante vocês darem uma entradinha nesse site para poder conhecer um pouquinho mais, né? Às vezes você não tem isso na sua casa, né? Você não convive com isso e ainda bem, mas talvez você conheça alguém que é vítima de violência, né? Em casa, e você pode ajudá-la a ter mais informações, tá? Ajudá-la a entender o que está acontecendo, né? A orientar, a buscar informações, a buscar ajuda, tá? Aqui nesse site, ele disponibiliza lei, né? Aqui disponibiliza biografia, entrevista, vai falar quem é o instituto, qual é o projeto, né? A violência, o que é, qual é o ciclo, tá? E o contato, ok? Então, isso daqui, se vocês quiserem conhecer mais, é interessante, tá? E, gente, essa semana também, né? Temos que falar, essa semana, hoje, na reportagem de hoje, tá?
o deputado recebe ex-marido e agressor de Maria da Penha, né? Então, nós estamos caminhando, né, a passos lentos em relação à violência. A gente sabe que é, de fato, a realidade de muita família, né? E aí os nossos deputados estão fazendo o quê? Estão recebendo agressores e pousando para fotos, tá? Pousando para foto e compartilhando em Twitter, né? Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, né, na notícia, fiquem à vontade, tá? Não vou ficar presa a isso aqui não, tá? Então, ela lutou contra o seu agressor que chegou a ser preso, né? E hoje está na foto, tá? Então, a violência, né, é aquela que ocorre das relações desiguais entre homens e mulheres e da subordinação do feminino pelo masculino, ok? O desequilíbrio de poder entre os valores femininos e masculinos que resultam em práticas violentas, né? Turma, é aquela ideia de poder, né? Então, eu que mando, o meu salário é maior, tá? E aí, geralmente, tá? Não dá para poder falar que é só isso, mas geralmente é muito atribuído ao sexo masculino todas as ações de violência, tá? Origem da violência contra a mulher, tá? Pode ser pelo alcoolismo. Quem convive com esse tipo de problema em casa sabe que a pessoa se transforma, né, em relação à cachaça. A cachaça, ela tem um poder, não só a cachaça, mas as drogas no geral, tá? Um poder de alterar a neuroquímica do cérebro, tá? E, gente, uma das consequências do uso, né, exagerado das drogas, né? Droga é uma droga é ilícito, tá? Ilícito, então não pode, tá? Mas o alcoolismo já é aceitável socialmente, né? Mas a gente sabe que ele altera o comportamento das pessoas e o comportamento violento é o mais comum, né? Então, a pobreza e o desemprego também pode ser um fator de dominação do homem sobre a mulher, né? O homem achar que ele tem poder, ver a mulher como posse, tá? Então, o que é violência contra a mulher? Então, de acordo com a Lei Maria da Penha, é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, tá? Existem tipos de violência, né, que eu já fui conversando com vocês a respeito da violência física, da psicológica, violência sexual, violência moral, violência patrimonial, tá? E aí, nesse documento, vai identificar cada um, tá? Então, violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher, tá? A violência física vai de beliscões, tapas, socos, até o extremo, que é o feminicídio, tá? Um problema da atual sociedade, tá? Existe, é um problema que a gente escuta falar todos os dias, tá? Ligar a TV e você sabe de uma notícia, tá? Dentro da violência física, a gente também pode falar que ele pode deixar traços visíveis, tá? Ou sendo um abuso psicológico, tá? E gente, a gente conhece uma mulher que está sendo vítima de violência, por exemplo, abuso psicológico. Todo mundo conhece. É porque não está escrito na testa isso, ok? Outra coisa, tá? Não, ele não me espanca de maneira alguma. É claro que não, de vez em quando ele me dá um safanão, mas não gosto da palavra espancar. Por isso, é inadmissível a passo que bater é menos grave, tá? Então, isso são falas de vítimas, tá? Que não reconhece o safanão como agressão,
tá? Turma, onde que os agressores tendem a agredir a pessoa, né? Então, no ventre, tá? No rosto, nos seios, no pescoço, tá? Então, a violência física, ela também pode ser manifestada em tortura de animais, do filho de outra união, né? Ou até mesmo torturando os filhos do próprio casal, tá? Nós temos a violência psicológica, né, que é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional ou diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, tá? Então, visando o quê? Ameaças, constrangimento, humilhação, isolamento, vigilância constante, tá? Isso, gente, vai causar prejuízo à saúde psicológica, tá? E também a saúde psicológica, que com o passar do tempo também reflete na saúde física, tá? O que mais que eu posso falar para vocês, né? Violência física e psicológica estão interligadas. Estão, gente. Né? Na violência psicológica, há uma tentativa de negar o outro, né? De considerá-lo objeto, coisificar, né? Algo que a gente fala na filosofia, coisificação do outro, né? Então, é uma maneira de mostrar quem tem poder dentro de casa, tá? Dentro dessa violência física e psicológica, tem uma noção subjetiva, né? Então, uma noção que é pessoal de cada um, né? Pois o mesmo ato pode ter significados diferentes de acordo com o contexto que está inserido, tá? E, gente, isso é uma modalidade de violência que a gente reconheceu recentemente, né? Essa física psicológica, tá? Então, uma fala também. Durante muito tempo, acreditei que a violência conjugal era algo que não tinha a ver comigo, porque meu marido não me batia, mas, na realidade, estava tão subjugada que ele não tinha necessidade de me bater para que eu fizesse todas as suas vontades. A violência física só surgiu quando eu comecei a resistir, tá? Então, algumas mulheres não reconhecem seus parceiros como violentos, tá? E gente, elas estão tão, eu vou usar uma palavra, doutrinada a fazer a necessidade do seu companheiro, tá? Que ela só vai perceber que está numa relação violenta a partir do momento que ela começa a não atender, tá? Então, comportamentos e atitude, né, essas atitudes aqui, podem representar as microviolências, né, psicológicas, tá? Então, o seu parceiro ou parceira controla as suas horas, as suas despesas, né, suas relações sociais, quando não tenta controlar o que você está pensando, tá? Turma, pessoas que são vítimas de violência, elas costumam a viver isolada, né? Ficar num certo isolamento, tá? Vai se isolando da família, dos amigos, até chegar um momento que pode ser impedido de trabalhar, de ter uma vida social, ou até mesmo de ter redes sociais, né? Seu marido não deixava Sônia dirigir nem sair sozinha. Ela não tinha carteira de motorista, talão de cheques, nem a chave da caixa do correio, pois ele fazia questão de abrir a correspondência, né? Então, talvez pessoas achem que isso é normal, quando na verdade não, né? Tá querendo ser prestativo. Não, tá? Então, gente, ciúme patológico, tá? Então, ciúme excessivo, tá? Gente, quando a gente está falando de ciúme patológico, ele é um ciúme controlador, né? Um ciúme que necessita do quê? De um acompanhamento, um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico e, por que não, domada, né? Mulheres que amam demais, anônimas, tá?
Tem uma novela chamada Mulheres Apaixonadas que vai retratar essa ideia de ciúmes patológico, tá? Isso pode acontecer tanto com a mulher quanto com o homem, né? Então, o comportamento é ciúmes excessivos, tá? Então, ele vigia meus telefonemas, como eu uso meu tempo, minhas relações com a família e meus amigos, pois quer ter certeza que eu não tenho um amante. Não vou comentar, né? Porque não sei a realidade de cada um, tá? Então, o assédio, né? Então, vigia a pessoa, segui-la pela rua, assediá-la por telefone, esperá-la na saída do trabalho, são consideradas ações assediadoras, né? Então, desde que deixei, ele me telefona várias vezes ao dia, alternando declarações de amor com ameaça. Faz cerco ao meu apartamento, escreve injúrias e deixa sob minha porta, tá? As ameaças. A de tirar as crianças, de negar dar dinheiro, de espancar, de suicidar. Violência sexual. Então, é entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar ou manter ou participar das relações sexuais, né, não desejada, tá? Mediante a intimidação, ameaça, coação, uso da força que induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante a coação, chantagem, suborno ou manipulação. Tá? Então, tudo isso é considerado violência sexual. Né? E aí a gente pode pensar quanta família, né, que tem esse problema, né, lida com problemas de violência sexual. Né? A violência sexual vai desde o assédio sexual, a exploração sexual, como o estupro conjugal. Né? Eu acabei cedendo, porque primeiro ele me suplicou, depois fez zombaria e por fim me ameaçou. Né? Então é aquele momento onde o parceiro não tá, a parceira não está afim, e aí a pessoa vai lá e utiliza, né, de todos os meios para poder ter aquela relação naquele dia, mesmo o outro não tendo vontade, tá? Nós vamos ter ainda a violência patrimonial, que é a retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, né, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bem como valores, né, direitos, recursos econômicos, tá? Então, por exemplo, caso que o ex-marido levou vários móveis da casa, retenção de certidão de nascimento dos filhos, invadiu a casa, sequestrou o cachorro da família, entre outros, tá? Isso é considerado violência patrimonial, ok? Nós temos ainda a violência moral, né, que ela é entendida como configuração de uma calúnia, de uma difamação ou injúria, tá? Demonstra abertamente sua rejeição ou indiferença às demandas da companheira, né? Difamar a companheira ou ex-companheiro no ambiente familiar ou social, desqualificando, tá? E divulgar vídeos íntimos, tá? Então, esses vídeos íntimos entram como violência moral. Temos aí, assim como a Lei Maria da Penha, nós temos a Lei Carolina Dickmann, né? Porque ela teve seus nudes vazados, né? Então, ela mandou, acho que foi um celular ou computador para assistência, e a pessoa que ficou responsável por prestar um serviço jogou fotos íntimas dela na internet, tá? Então é um crime você compartilhar fotos íntimas, nudes, né, da outra pessoa sem consentimento dela,
né? E a gente sabe que existem vários sites, né, que tem fotos de gente que nem imagina que tá ali, né? Então, fotos sem consentimento, né? Fotos que gera, né, toda a violência psicológica, moral, violência na outra pessoa, para outra pessoa, né? E tem muitos homens que fazem isso com suas companheiras, né? E isso é crime, tá? É crime. Então você pode, se você é vítima, por exemplo, desse tipo como fala? Desse tipo de violência, você pode e deve procurar seus direitos na justiça, tá? Primeiro, faça o boletim de ocorrência, né? Tem delegacias das mulheres, né, nas cidades, ou na delegacia comum tem uma seção reservada para mulher que você pode ir lá e contar sua história e buscar esse apoio, tá? Continuando, né? Escalada da violência. Então, geralmente inicia no namoro, começa os xingamentos, né, as ameaças, proibições, né? Após o casamento, isso se intensifica, tá? Então, violência na presença da vítima, soco, tapa, pontapé, mordida, ataque, tá? Então, puxão de cabelo, tá? Qual é o ciclo da violência, né? Então, nós temos a tensão, que leva à agressão, e aí o companheiro fala que nunca mais isso vai acontecer e a gente vive uma lua de mel, até o momento que esse ciclo recomeça, tá? Esse ciclo pode demorar para recomeçar, mas ele recomeça, ok? Então, a tensão relacional, então é o aumento da tensão que pode durar meses até anos, ok? A violência aberta, que geralmente dura de 2 a 24 horas, né? Então, as agressões, né? E a fase do arrependimento, da humilhação, período onde há promessas e demonstrações de afeto e amor, tá? Então, essas são as fases, né, da violência, né? Fase da tensão. Eu achava que o erro estava em mim, que eu sou a errada. Então eu procurava fazer as vontades dele, fazia tudo que ele queria para viver em paz. Gente, isso daqui é uma fase que você se anula, tá? A gente costuma se anular, mas o relacionamento não é anulação de você, mas sim algo que você possa ser você, né? Você na sua totalidade. E o outro, ele tá na sua vida para somar, né? Não para poder te diminuir, tá? Então, fase da agressão. Até que um dia ele me atacou e me chutou, tá? Então, ela queria viver em paz, e aí alguma coisa eles não devem ter se acertado por meio da dialética, e aí ele partiu para agressão física, tá? Então, a fase de lua de mel. Me cercava no meio da rua, dizia que estava arrependido, ajoelhou no meio da rua, tá? Então, isso são fases, né, de tentar reconciliação, onde muita mulher acaba dando uma chance, tá, para o seu companheiro, né, e acredita numa possível mudança, né? O homem nessas horas até chora, né? Turma, olha só o outro depoimento. Sempre que brigava, ele prometia mudar, tá? E, gente, reparem que independente da idade, isso não tem idade para acontecer, ok? E aí a gente surge uma pergunta que é muito comum nós escutarmos em sociedade, né? Por que é difícil para uma mulher romper com a violência? Né? E aí aqui nesse documento mostra alguns fatores, né? Então, olha só, tentem pensar isso com um pouquinho de empatia, né? Obviamente, tem coisa que a gente não vai entender, né? A gente, né, não dá para relevar, mas tenta não julgar o outro, mas sim entender que é diferente, tá? Até porque
Isso não é uma coisa muito fácil de lidar. Muita mulher tem medo, tem vergonha, né, por ter passado isso. Muita família extensa, né? Então, família extensa que envolve os irmãos, pai, mãe, pai dessa pessoa que está sendo violentada, né? Vítima desse tipo de violência, não sabe. Então, a família extensa nem imagina que isso está acontecendo. É algo que acontece só na família nuclear, ok? Então, a extensa não fica sabendo, tá? Então, ó, por que é difícil romper? Né? Então, ligação afetiva com o agressor e a agredida. Então, existe ainda um sentimento, né? Esperança que o companheiro mude, né? Então, nessas horas, a esperança, ela acaba sendo um mecanismo de, como é que fala? De consolo, né? Para algumas mulheres. Peraí, gente, vou colocar meu computador para carregar. Pronto. Receio que o agressor seja prejudicado socialmente. Né? Então, por exemplo, vou contar tem uma conhecida minha, né, que o ex-namorado não está dando sossego, né, e aí, se ela saiu, foi viajar, foi espairecer, pegou férias, tá? E se o agressor não, se o ex-companheiro dela, que ele não agrediu, tá? Mas se o ex-companheiro dela não, não parar de ir na casa dela, não dar sossego para ela, né? O que ela vai fazer? Né? Ela tem um certo receio de prejudicá-lo socialmente, tá? E isso é algo que muita gente tem receio, né? Não sei se vocês acompanharam o caso do cantor que agrediu a mulher, né? Eu não vou entrar nesses detalhes porque eu não sei, não vi os dois lados, tá? Então só vi o lado de um, né? Mas ele perdeu o contrato, ele ganhou muitos seguidores depois que isso aconteceu, né? A música ficou mais famosa ainda, né? Então olha só a sociedade como ela está doente, né? Outra coisa, culpa por se sentir responsável pela violência, tá? Dependência ou interdependência econômica, medo de que a violência se transforme em algo maior. Então, isso aqui é um medo de muitas pessoas, tá? Receio de prejudicar os filhos, ainda mais também, né? Então, porque já não basta o problema que envolve a família nuclear ali no dia a dia, mas também com a separação, né? A própria vergonha que eu havia mencionado, né? E deixar uma relação é um longo processo, né? Não é da noite para o dia, ok? Sinais que adverte um possível comportamento violento. Né? A pessoa cresceu em uma família violenta, então provavelmente ela vem de uma família desestruturada. E aí o que você precisa fazer? Você precisa desenvolver muito essa questão da dialética. Né? Se a família ela já vem desestruturada, a pessoa não tem essa abertura ao diálogo. Né? Então a pessoa muitas das vezes não teve um acompanhamento psicológico, né, para poder falar a respeito disso. Então ela cresceu nesse meio e é dessa forma que ela sabe resolver, tá? Tende a usar a violência para resolver os seus problemas. Bom, então, é exatamente o que eu falei, tá? Tem ciúme de outras pessoas no rol da amizade da companheira, né? Então, aquela coisa de querer controlar, né? Pode ter o abuso de álcool e de drogas, tá? Drogas ilícitas, né? Então, tem remédios que altera também esse comportamento neuroquímico, né? Mesmo sendo legalizado, né? Então, principalmente remédios que têm receitas especiais, tá? Tem acesso a arma de fogo, faca e outros instrumentos letais, né? Então,
Isso pode ser advertência de um possível comportamento violento, tá? E pode ocorrer no âmbito da unidade doméstica, né? Então, pessoas que, no espaço de convívio de pessoas, tá? Sem necessariamente vínculo familiar, ok? Na unidade familiar, então, pessoas que são aparentadas, né, por laços naturais ou por afinidade, e também por vontade expressa, então, no caso, por exemplo, de adoção, né? Relação íntima de afeto, o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, né, independente da coabitação, né? E o que a Lei Maria da Penha traz de novo, né? Ela tipifica e define o que a violência doméstica, a violência familiar, né, e a violência contra a mulher, estabelece a violência contra a mulher independente da orientação sexual, proíbe penas pecuniárias, tá? Proíbe que a própria mulher faça a entrega da intimação ao agressor, tá? Porque antes a mulher que tinha que intimar o homem na delegacia para poder, então era um outro problema que se tinha, né? E prever medidas protetivas de urgência. Então, exatamente aqui, ó, esses pedidos de 14% que aumenta os casos em 2021, tá? Então, a Lei Maria da Penha tem alguns artigos, né, que obrigam, né, alguns artigos de medidas protetoras, né, que delimitam e obrigam o agressor. Então, constatada a prática da violência doméstica contra a família e contra a mulher, tá, o juiz pode aplicar de imediato ao agressor, tá, medidas protetivas de urgência, tá? Então, ele perde, se ele tiver porte de armas, tá? Então, ele já perde ali, ele tem que entregar, tá? O afastamento do domicílio, né? Então, o local que eles moram juntos, tá? E outras condutas, tá? Então, não pode chegar perto, né? Tem que manter uma distância mínima, tá? E isso tudo é resolvido num prazo máximo de 48 horas, tá? Turma, o juiz, ele tem algumas ações que ele pode classificar em relação à urgência, tá? Então, ele pede, né, ele pode pedir a alteração do nome, né, dos documentos da pessoa, né, separação de bens, ele já pode instituir a guarda dos filhos, né, pensão, essas coisas, tá? Então, vai depender de cada caso, tá? E esse material eu vou deixar para vocês também, para vocês terem acesso a isso e conhecer um pouquinho mais, tá? Então, olha só, turma, agressão, violência, tá? Ação penal, processo onde o agressor vai ser julgado, né? Não pode retratar se for crime de lesão corporal, né? E agressão, medida protetiva, processo onde a vítima vai pedir uma proteção, né? Que pode pedir também a revogação, tá? Então, são duas linhas diferentes, tá? Então, não confunda isso não, tá? No caso de crime de ação pública incondicionada, como, por exemplo, a agressão física, tá? Mesmo que a vítima não queira o processo, ele terá o prosseguimento, tá? A ação prossegue mesmo que a vítima revogue a medida de proteção. Então, existe uma investigação, né? Às vezes, a mulher não consegue sair do ciclo dessa violência, tá? E revoga essa medida protetiva, né? Mesmo tendo vários boletins de ocorrência, tudo, tá? Então, o agressor ele acaba não sendo preso em razão da falta de representação, tá? Da medida de proteção. E é necessário que a vítima comunique imediatamente o descumprimento da medida protetiva na delegacia, né, na Defensoria do Ministério Público, né, não, do Ministério Público ou na Defensoria Pública da Mulher, tá?
E aí tem algumas perguntas mais frequentes, né? Então, a Lei Maria da Penha só vai para agressão física? Não, ela vale também para violência psicológica, né? Sexual, a patrimonial, a moral, tá? Como se obtém medida protetiva e por quanto tempo vale? Né? Então, a medida protetiva ela pode ser solicitada através de um boletim de ocorrência em qualquer delegacia de polícia, especialmente na de atendimento à mulher, né, de mulher para mulher, ela pode se abrir mais, né, conversar melhor, né, falar, né, e o juiz ele tem prazo de 48 horas para analisar e dar a concessão, né, o pedido de concessão, tá? O prazo é indeterminado, gente, né? O agressor sempre vai preso? Por quanto tempo ele fica preso, né? A prisão em sempre é imediata, tá? Então, cada caso é um caso, tá? Então, vai ser investigado, enfim, né? Então, tá aqui para vocês, depois saberem um pouquinho mais, tá? Turma, desculpa, essa aula ficou um pouquinho longa, mas é uma aula importantíssima, né? A níveis de conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Conheçam o site da Maria da Penha, né? Participem do próximo ano do Lilás, do Agosto Lilás, né? Dessa conscientização, né? Se você souber de alguém que está sendo vítima, né, desses tipos de violência, você pode ajudar compartilhando esse material, compartilhando seu conhecimento, dizendo para essa pessoa que ela não está sozinha, né? E orientando a pessoa a procurar os direitos dela, né? A romper com esse ciclo de violência, né? Existe em universidades que tem o curso de psicologia, existe atendimento ao público por um valor, como é que fala? Um valor menor do que uma sessão com psicólogo, tá? Mas o importante é conscientizar, né, principalmente essas mulheres, né, sobre esse ciclo de violência. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada se você assistiu até aqui.